Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira, finalzinho de tarde. Esse friozinho que tá aqui, mas agora deu uma melhorada. E eu vim aqui para fazer uma live e responder as perguntas de vocês que eu deixei na caixinha ontem, tá? E das perguntas que vocês me deixaram, eu tirei o tema dessa live, que é como trabalhar profissionalmente com o tarô. Antes da gente começar a nossa live, né, eu quero agradecer a audiência, as perguntas que vocês deixaram. Algumas perguntas foram repetidas, então eu escolhi assim as mais interessantes para trazer para vocês. É sempre muito legal quando eu coloco as caixinhas ali, vocês realmente interagem, isso é muito bom. Ver que vocês estão mesmo se informando, querendo entender melhor essa questão do tarô nas nossas vidas, né? E é como eu falei, o tarô, quando ele chegou na minha vida, ele mudou totalmente a minha maneira de trabalhar. E eu tenho certeza que ele vai também mudar a de vocês. Das perguntinhas que deixaram, eu separei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. 5, na verdade, porque a última é o tema da nossa live, né? E eu vou responder uma a uma aqui para vocês. Tarô prevê o futuro? Não, gente. Tarô não prevê o futuro. Por que ele não prevê o futuro? Porque o futuro não existe, né? O futuro é uma construção dia a dia, que a gente o tempo todo está construindo esse futuro. E eu sempre costumo dizer que a gente está diante de infinitas possibilidades, né? E, por exemplo, eu marquei essa live para vocês hoje, tá? Mas estava nas minhas mãos fazer ou não fazer. Então, não é algo certo, é algo que se chegasse no último momento eu falasse assim, tá, mudei de ideia, não vou fazer, eu poderia fazer, eu tenho esse poder de mudar. Então, eu não acredito em previsão de futuro. Porém, no meu curso de tarô, eu ensino vocês a fazer previsão de futuro com as cartas. Mas eu sempre comunico às minhas alunas, né, e também nas minhas consultas, que tudo que a gente fala de previsão são possibilidades, né? Então, existe uma possibilidade de tal coisa acontecer, existe uma possibilidade de outra coisa acontecer, mas não é uma certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Não estamos predestinados àquilo acontecer, certo? Algumas coisas, quando nós nascemos com algumas coisas predestinadas. Por exemplo, com quem você vai casar, né? Qual trabalho você vai ter. Algumas coisas são predestinadas, mas 90% das nossas vidas são construídas no dia a dia, tá? E por isso que é muito legal quando você vai fazer previsão para relacionamentos. É possível você entender se tirar cartas, né? Não previsão, quando você vai tirar cartas para relacionamentos. É possível você entender se aquele relacionamento está predestinado para você ou não, certo? Tudo isso eu ensino no nosso curso de tarô. Inclusive, o workshop vai acontecer dia 27. E se você ainda não se inscreveu no meu workshop, não se esqueça, clica na bio lá, entra no grupo, que eu vou fazer uma leitura de tarô ao vivo para quem estiver lá, tá? Vai ter um sorteio e nós vamos ali fazer uma leitura de tarô ali como presente. Então, eu sempre falo nas leituras e peço para as minhas alunas, né, deixar bem claro para a pessoa que o que sai na carta são possibilidades. Mas o tarô, ele trabalha mostrando aquilo que está favorável para a pessoa, né? Então vamos supor, a pessoa ela está num trabalho onde ela já não se sente mais satisfeita, onde ela já não está mais feliz, onde ela não vê mais possibilidade de crescimento. Então o tarô vai dizer se está favorável ou não ela procurar outro trabalho naquele momento. De repente, nas cartas sai que ainda não é o momento dela se afastar daquele emprego, tá? Então vamos supor que naquele exato momento o tarô falou assim, olha, as energias não estão favoráveis para você sair desse trabalho agora, tá? Talvez se você sair agora, não tem nada para você por enquanto, você vai ficar um tempo desempregado. E a pessoa, mesmo assim, ela vai lá, pede para sair, faz acordo na empresa e sai. E aí ela realmente vai ficar um tempo parada, sem conseguir arrumar outro emprego. Por quê? Porque ela não ouviu o conselho do tarô, que de repente, se ela esperasse mais 3 meses ali, aí ia aparecer uma grande oportunidade. Não que depois não apareça, vai aparecer no momento certo, mas ela vai ficar aquele tempo parada, né, aguardando. E aí, se o tarô fala assim, olha, esse é o momento, tá? Se você não está satisfeito, as portas estão abertas, já tem um trabalho aqui, invista aqui para você, o trabalho dos seus sonhos, então corre, porque
essa é a oportunidade da sua vida. E aí sim, ela pode então fazer um acordo na empresa e ir em busca desse trabalho. Então, o tarô ele mostra energias favoráveis, tá? Mas a decisão é da pessoa. A última palavra é sempre da pessoa. Por isso que eu falo sempre para as minhas alunas: não façam previsões dizendo que é uma previsão assertiva. Fala que é uma previsão favorável para ela. Por quê? Para a gente não se comprometer muito com a pessoa, entendeu? Porque sempre depende do que a pessoa escolhe, tá? Eu já tive muitos casos de fazer leitura de tarô exatamente assim, da pessoa fazer a leitura de tarô porque ela queria mudar de emprego e ela queria saber se ela devia mudar de emprego, e nas cartas Dark sim, que ela devia, que estava favorável para ela, mas ela não mudar. E aí depois ela vai falar assim para mim: eu desisti, mudei de ideia. Tá tudo certo, entendeu? Então imagina se eu faço uma previsão e falo assim: daqui uma semana você vai sair do emprego e vai encontrar outro. E ela muda de ideia de sair do emprego, e ia ser uma previsão que não deu certo. E isso não é positivo para nós tarólogas. Então eu sempre falo sobre as energias favoráveis, porém a decisão é sempre da pessoa, certo? A segunda pergunta: qual a diferença do tarô com o baralho cigano, né? Então, o tarô ele permite mais a gente aprofundar mais na psique humana, entender mais o que se passa com a pessoa, tá? O tarô ele traz principalmente os arcanos maiores, que é o que eu mais trabalho. E na mandala que eu ensino, a gente trabalha só com os arcanos maiores. A gente entender mais o que está passando com aquela pessoa, assim, de dentro para fora, tá? Então, quando eu consigo entender o que a pessoa está passando, é mais fácil eu direcionar ela para uma solução, para um caminho. E já o baralho cigano, ele já traz as respostas mais diretas, ele é mais, como que eu posso falar? Ele responde de forma mais simples, tá? Então, é sim ou não e pronto. E por que eu gosto mais do tarô? Exatamente por isso, porque como eu trago muito tarô para a terapia, um tarô terapêutico, aquele que realmente aconselha, né, o que é o melhor caminho, qual a melhor direção a pessoa ter, a gente vai por esse caminho de entender o que está acontecendo dentro da pessoa, tá? Por exemplo, teve um caso que eu fui atender, que a moça veio fazer leitura comigo porque ela estava decidida a romper com um casamento de, acho que era 20 anos, 18 anos, era um casamento a longo prazo. Só que o problema não era o casamento, o problema não era o marido, o problema era ela que estava se sentindo insatisfeita com outras questões. E aí as cartas mostraram, né, que o problema não era o casamento dela, que era ela que estava passando por uma crise existencial por conta de outras coisas que ela estava vivenciando e que ela tinha que trabalhar aquela questão. E ela trabalhou e não largou do marido, e hoje ela está muito bem com o marido, porque ela conseguiu resgatar o casamento dela. Então o tarô ele traz essa condição da gente olhar por esse ângulo, né? Imagina se eu tiro nas cartas lá e falo para ela que sim, que ela devia largar do marido. Ela ia terminar um casamento de quase 20 anos aí, 18, 20 anos, eu não lembro agora, que já faz um tempinho. E sendo que o problema não era o marido, o problema era ela. Então ela ia continuar com o problema, né? E sem marido, o que é muito ruim. Então vamos lá. Como o tarô pode ajudar no autoconhecimento? Exatamente isso, tá? Exatamente esse olhar para dentro de nós. A primeira parte do tarô, eu sempre falo, é um autoconhecimento, é quando eu consigo entender quem eu sou, quando eu consigo olhar para dentro de mim e entender quais os meus defeitos, quais as minhas qualidades, aceitar isso, agregar isso no meu dia a dia, entender que eu sou luz e sombras ao mesmo tempo, equilibrar essas energias e seguir caminhando, né? O maior erro das pessoas é querer ser perfeita, é querer ser uma pessoa 100%, e nós não somos 100%. Então vai ter dia que você não vai estar legal, vai ter dia que você não vai estar de bom humor, vai ter dia que você simplesmente não vai querer conversar com ninguém, e tá tudo bem, faz parte da sua personalidade. Vai ter dia que você vai estar indecisa, vai ter dia que você vai estar muito certa do que você quer, e vai ter dia que você simplesmente, né, vai querer jogar tudo pro alto. Faz parte da sua personalidade, é o seu lado sombra. Então o tarô, eu sempre falo, antes de você começar a atender, você precisa se conhecer. Quem é você?
Você só vai conseguir ajudar o outro quando você conseguir olhar para dentro de você, reconhecer suas luzes, sua luz e sua sombra, agregar essas duas energias, aceitar sem querer mudar você, porque se você nasceu assim, você tem que aceitar que você é assim. E aí você está pronta para começar a atender as pessoas, tá? Então, essa é a grande magia do tarô, esse autoconhecimento e essa aceitação. Isso aconteceu comigo, tá? Eu sempre falo aqui, e eu falo muito dos meus cursos de Reiki também, né? Quando eu fiz o meu curso de Reiki lá em 2016, eu achei que eu ia ficar toda zen, falando namastê para todo mundo, falando calma, baixa, né? Aquela coisa assim, tipo... Oi, gente, olha que dia lindo que está hoje. Namastê para vocês. Muita gente faz isso, tá? A pessoa medita, fica naquele estado zen. E eu não consegui chegar nesse ponto. E eu achava que o problema era o curso de Reiki. E aí eu saí fazendo um monte de curso de Reiki, porque eu achava que esse curso de Reiki não me mudou. Fazia outro. Esse curso de Reiki não me mudou. Fazia outro. Esse não me mudou. E aí eu fui percebendo que os cursos de Reiki eram todos iguais. Não mudava quase nada, né? Era muito pouco. E quando eu cheguei no tarô, eu entendi que eu era assim. Eu sou de falar rápido, eu sou de agir rápido, eu sou de fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque faz parte da minha personalidade. E isso a gente estuda no tarô. No curso de tarô a gente estuda a personalidade da pessoa, né? Então a gente consegue entender e aprofundar a personalidade. Aí quando eu entendi que eu não tinha como mudar isso, porque eu nasci assim, a minha personalidade, a minha psique. E aí, nem se eu, sei lá, ficasse 40 dias... Eu pensei até, gente, é sério, em fazer um retiro nesses lugares que tem monge, sabe? Como que chama? Negócio de budismo lá, onde os monges ficam, dá pra você ir lá fazer um retiro, ficar 21 dias lá, você paga tudo certinho. Eu cheguei até a fazer pesquisa de valores pra eu ir ficar num lugar desse 21 dias, porque eu achava que eu tinha que ficar zen, tá? Eu achava que eu tinha que ficar falando calminha, baixinho, falando namastê pra todo mundo. Na minha cabeça, eu tinha que fazer isso. Só que não era eu, entendeu? E aí, quando eu cheguei no tarô, que o tarô veio depois do Reiki, que eu entendi quem era eu. Foi então que eu conheci a verdadeira Carla. E a verdadeira Carla não tinha nada a ver com esse namastê que eu queria ser. Então eu não ia conseguir chegar, eu podia morar lá junto com os monges lá, que eu não ia chegar nesse estado de paz interior, porque não ia fazer. Eu ia ser aqueles monges que na hora que fica com raiva manda a pessoa para aquele lugar, sabe? Já viu uns memes que tem na internet? Provavelmente eu ia ser desses monges. Então o que acontece? Eu aceitei quem eu sou, então eu peguei as minhas qualidades, eu uso as minhas qualidades a meu favor e eu aceito as minhas sombras, né? E aquilo que eu falei, tem dia que eu não quero falar com ninguém, tá tudo certo. Tem dia que eu quero fazer live, tem dia que eu quero gravar vídeo, tem dia que eu estou aqui, sabe? Tá tudo certo. Mas tem dia que não sai nem um stories de 1 minuto, não sai, entendeu? E tá tudo certo, por quê? Porque é o meu lado luz e sombra. E tem dia que a sombra tá mais alto, tem dia que a luz tá mais alto, mas eu sigo caminhando e me aceitando como eu sou, certo? Isso é o autoconhecimento que o tarô traz. E esse autoconhecimento eu só encontrei lá no tarô, e olha que eu tenho muitos cursos, tá? Então vamos lá. Fiz curso de tarô, mas não consigo me sentir segura. Isso aconteceu comigo, tá? Quando eu fiz o meu curso de tarô, eu achei que eu já ia sair atendendo, que, nossa, eu já ia virar, como que fala, taróloga número 1 da internet, etc e tal, e foi um caos total. Eu não lembro quem foi a primeira pessoa que eu atendi, já tem algum tempo, mas a minha primeira leitura de tarô, eu juro mesmo, eu tinha vontade de me enfiar debaixo da mesa, foi horrível. E eu só consegui mesmo me desenvolver bem no tarô quando eu aprendi essa técnica que hoje eu ensino, que é a mandala dos arcanos supremos. Então, eu não consigo me sentir segura, talvez você não encontrou a técnica certa para você trabalhar. E essa é a grande questão, certo? Por isso que nós vamos ter workshop para ensinar isso para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E a última pergunta que deixaram aqui é como trabalhar profissionalmente com tarô, que eu escolhi essa pergunta para ser o nosso tema, né? Que é muito importante a gente entender, né?
Primeiro vamos desmistificar o tarô. O tarô, infelizmente, a profissão taróloga, ela é muito mal entendida, mal compreendida. Acho que essa é a palavra, mal compreendida, certo? Por quê? Porque as pessoas muito associam o tarólogo com bruxas, com adivinhos, com pessoas que fazem feitiços, magias. Existe muito, gente, a gente vê às vezes nos postes de energia lá, aquele cartaz que a pessoa prega lá, cartomante fulano, faço amarração e trago seu amor em 3 dias, né? Coisas assim. Tem mãe fulana, taróloga, cartomante, blá, 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 faço amarração, não sei o que, não sei o que. E tem muito, você andando a pé assim, normalmente no centro da cidade, você vê muito desses papéis que eles colam nos postes, né, de energia, e isso acaba trazendo para o nosso inconsciente de que o tarólogo, ele não trabalha com coisas boas, né, porque a gente não tem que fazer amarração para ninguém. Então, por conta disso, por conta das religiões que também acham que tarólogo é adivinho, né, e por conta aí de muitas coisas que a gente ouviu desde pequena, né, a gente acaba associando o tarô com coisas negativas, tá? Então, a gente precisa primeiro quebrar essa crença dentro de nós. Para a gente trabalhar com tarô, precisamos quebrar isso. Precisamos quebrar essa crença dos nossos parentes, né? Porque todo mundo também, os nossos parentes costumam associar tarô com coisas do diabo, né? Isso aí. Mas o tarô, ele é uma profissão, o tarólogo é uma profissão que é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Eu peguei até a CBO dela, ó. Profissão de tarólogo e cartomante é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. O CBO dela é 5168-05, então é uma profissão. Assim como reiki, assim como numerólogo, são profissões que são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. Então, sim, tarólogo é uma profissão. Mas para que eu possa trabalhar com o tarô, eu primeiro preciso quebrar esses paradigmas dentro de mim, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela gosta do tarô, ela vai lá, ela faz um bom curso de tarô, ela consegue trabalhar dentro de si, mas fica as crenças ainda, né, enraizadas, de que o tarô está associado com coisas negativas, tá? Então, a primeira coisa, antes de você trabalhar com o tarô, você tem que quebrar isso dentro de você, certo? E se ver como taróloga, se assumir como taróloga, tá? Eu lembro que quando eu fiz o meu curso de Reiki em 2016, primeiro curso de Reiki que eu fiz em 2016, eu tinha vergonha de falar que eu era terapeuta reikiana. Eu tinha vergonha. Então, onde eu ia, eu já trabalhava com reiki, eu já dava aula com reiki, eu já tinha alunos, eu já atendia com reiki, mas se alguém perguntasse para mim a minha profissão, eu falava que eu era do lar. Do lar é aquela mulher que não trabalha, né? Que só cuida da casa. Então a gente fala do lar, que é aquela pessoa que não tem profissão. Então eu não queria falar a minha antiga profissão, mas também não queria falar a profissão atual. Por quê? Porque eu não conseguia me ver como uma terapeuta reikiana, né? E eu tinha vergonha de falar, era como se eu estivesse mentindo. Eu tinha essa sensação. E eu precisei quebrar esse paradigma dentro de mim e me reconhecer como taróloga, né? Então isso levou um tempo, foi difícil. Como taróloga não, como terapeuta. E já no tarô não, eu já falo que eu sou taróloga, onde eu vou, com quem eu falo, quando alguém pergunta. Aliás, nem precisa porque está no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, e eu já falo que eu sou taróloga terapeuta. Então, uma vez que você quebra isso dentro de você e você se assume como taróloga, já é o primeiro passo, certo? Segundo passo, fale, né? Ponha nas redes sociais, fale para as pessoas, comunique a família, os amigos. Por quê? Porque ninguém tem bola de cristal, né? Nem você, nem ninguém. E as pessoas precisam saber que você trabalha com tarô, para que as pessoas saibam que você é taróloga. E já vai falando, quebrando esses paradigmas, que tarô não é adivinhação, que tarô não está associado a coisas negativas, etc e tal. Essa semana eu fui levar meu filho de 10 anos para cortar o cabelo, e o barbeiro dele falou assim: Carla, eu vi no seu WhatsApp tal, que você é taróloga, é isso? Eu falei, sim. Aí ele falou assim: tarô faz previsão do futuro? Adivinha o futuro? Ele falou, adivinha o futuro? Eu falei, não, de jeito nenhum, não adivinha o futuro não. E aí eu comecei a falar, né, que o tarô, ele mostra as possibilidades, mas que ele não adivinha, etc e tal. E a gente acabou ficando conversando sobre isso lá enquanto ele cortava o cabelo do meu filho, mais de meia hora.
E aí eu fui quebrando esses paradigmas na cabeça dele, porque ele realmente também associava o tarô com coisas negativas, porque a mãe é evangélica, ele vem de um berço evangélico, ele tinha muitas crenças com relação ao tarô. E aí, gente, a gente tem que falar, a pessoa, principalmente nas suas redes sociais, traga essa informação nas redes sociais. A pessoa tem que ver que você é taróloga até passando correndo, entendeu? Não quer dizer que você vai colocar na frente da sua casa, taróloga. Normalmente as pessoas colocam taróloga e vidente, né? Por isso que acaba associando com previsões, né? Vidente é uma coisa, tarólogo é outra coisa, tá? Então, entenda isso. Às vezes a pessoa fala que ela é taróloga, mas ela não sabe nem explicar o que ela é, tá? Uma vez eu entrei num grupo, quando eu tava fazendo meu curso de tarô, esse curso de tarô ele tinha um grupo de WhatsApp dos alunos. E aí eu entrei nesse grupo de WhatsApp por curiosidade, né? Porque eu não gosto de entrar em grupo de WhatsApp. Mas lá, as pessoas, elas mesmas, não, foi um grupo que não foi a mulher que deu o curso que criou, foi os próprios alunos que criaram ali entre eles. Então, a professora mesmo não estava lá naquele grupo. Mas estava todos os alunos que fizeram o curso com ela ali, acho que não todos, mas uma boa parte. Eles mesmos, entre eles, não conseguiam explicar o que eles eram. Aí eles falavam que era vidente, falavam que era bruxo, falava bruxa, falava que era fazia magias com tarô, que não sei o que, não sei o que. Aí eram umas informações tão controversas que eu falei, eu acho que eu tô no curso errado. Eu acho que eu entrei no grupo de curso errado, aí eu peguei e saí. Acho que eu fiquei 2 dias no grupo, não aguentei, uma energia muito pesada. Você via que as pessoas faziam o curso, ela faz o curso muitas vezes pela curiosidade, mas ela se perde nesse caminho. Por quê? Porque às vezes o curso falta informação, entendeu? E as pessoas acham melhor levar para o lado da vidência, da magia, do eu faço, do isso, do aquilo. Gente, a gente não faz nada, a gente é tarólogo, a gente apenas mostra possibilidades, mostra caminhos, direção para a pessoa. Quem faz é a pessoa, a gente não faz nada. Então, é isso que muitas vezes acaba estragando, né, contorcendo a informação do curso de tarô, exatamente porque as pessoas não sabem nem explicar o que elas são, nem sabem nem explicar o que elas fazem com as cartas, né? Então, comece por aí. Faça um bom curso de tarô, onde te dê um caminho real do que é o tarô. Por isso que eu aconselho você, assista lá o meu workshop, que eu vou estar no dia 27 fazendo, onde eu vou mostrar para vocês exatamente o que é o tarô. Porque quando eu aprendo uma técnica boa, uma técnica que me traga segurança, até essa questão aqui que ela falou assim, ó, não me sinto segura, eu vou perder essa insegurança. Por quê? Porque o que a gente quer no final de uma leitura? Que a pessoa fique satisfeita, que eu traga respostas para ela, porque às vezes a pessoa vem fazer uma leitura de tarô porque ela se sente perdida. Ela precisa tomar decisões na vida dela, como o caso que eu contei da moça que queria se separar, mas o problema dela não era o casamento. E ela estava achando que o problema era o marido. E o marido, coitado, não tinha nada a ver com isso. Era uma outra questão pessoal que ela estava vivenciando, que estava influenciando o casamento dela. Então, ela estava sentindo perdida e estava achando que separar do marido ia resolver o problema dela. Então, o tarô ele faz isso, ele mostra o caminho que você está seguindo, se é correto ou não. E quando, através das cartas, eu falei para ela, ó, o seu problema maior não está aqui no casamento, está aqui nessa situação aqui. E mostrei para ela a situação que as cartas estavam mostrando, fez todo sentido para ela. Ela falou assim, nossa, realmente você mostrou para mim que é isso mesmo, e eu não estava vendo essa questão que está acontecendo. E aí, ela trabalhou a coisa certa. Então, a gente, como taróloga, a gente tem que ter essa facilidade de identificar o problema e mostrar o problema para a pessoa. Isso é ser tarólogo, tá? E é esse tipo de ensinamento que eu trago no meu curso. Por quê? Porque eu quero que você seja uma taróloga confiante. Eu quero que você seja uma taróloga que transforma a vida. Eu quero que você seja uma taróloga que mostre o caminho certo para as pessoas e que ajude pessoas, não que fique fazendo adivinhações ou vidência. Tem gente que tem uma mediunidade de vidência, aí é outra situação. É um dom que a pessoa tem, que é aí algumas poucas pessoas que têm esse dom de vidência. Então, para se trabalhar profissionalmente com o tarô, tá? Entenda o que é o tarô. Primeiro, entenda o que é a profissão de tarô exatamente. Eu sou vidente, então não é tarô. Seja vidente. Sai lendo mão. Sai fazendo outro tipo de leitura de aura, sei lá. Tarô não.
Tarô é conhecimento, tá? Tarô é estudo do psique humano, da personalidade humana, tá muito ligado ao como que fala? Esqueci o nome agora, deu branco. Esqueci, deu branco, tá ligado à nossa personalidade mesmo. E não tem nada a ver com adivinhação. É um conhecimento que a gente adquire sobre a pessoa, tá? A partir do momento que eu fiz um bom curso de tarô, tá? Que eu entendi exatamente o que é tarô, eu vou me reconhecer como taróloga. Eu vou assumir que eu sou taróloga. Não vou ficar com vergonha de falar que eu sou taróloga. E aí eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou falar do meu trabalho, eu vou falar dos benefícios do tarô, como que o tarô pode ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho, as pessoas que estão perdidas sem fazer adivinhações, porque tarô não é adivinhação. E aí, aprender a cobrar também, tá, gente? Uma coisa que eu vejo que ninguém consegue é cobrar tarô. As pessoas têm medo de cobrar tarô, tá? Tem medo, não sei porquê, isso é uma coisa que realmente não entra no meu, como fala, na minha mente. Uma vez eu conversei com uma pessoa que era taróloga e ela cobrava R$10 a leitura. Aí eu falei assim pra ela, velho, R$10 a leitura? Fala sério, né? E como que é essa leitura aí? Não, porque é uma leitura de meia hora, não sei o quê, mas por que R$10? Ah, porque não sei o quê, porque isso me deu 1001, como que fala? 1001 motivos porque ela cobra R$10. Aí eu falei assim pra ela, olha, eu faria uma leitura com você porque eu te conheço, tá? Eu sei que você é boa no que você faz. Mas se eu não te conhecesse, eu não faria uma leitura de tarô com você. Ah, por quê? Eu falei, porque por R$10 eu vou, na minha mente, eu vou falar que você não é uma boa profissional, não sabe o que tá fazendo. Então, automaticamente, mesmo sendo só R$10, eu não vou gastar o meu R$10 com você. Eu falei isso pra ela ficou assim olhando pra mim, sabe? Então, aprender a cobrar também faz parte, tá? De aprender a trabalhar com tarô. E, principalmente, né? Saiba falar sobre o seu trabalho. Saiba, entenda, compreenda o que é o seu trabalho. Entenda o que é cartomante, o que é vidente, o que é taróloga, o que como que fala? Baralho cigano. Por quê? Porque você tem que ter essa clareza na hora de você divulgar o seu trabalho. Como eu falei, as pessoas elas têm que passar correndo e perceber que você é taróloga. Entendeu? Isso atrai a pessoa. Quando a pessoa não sabe nem o que ela está, o que ela é, não sabe nem o que ela está divulgando, imagina os outros. Não tem como você trabalhar profissionalmente com isso. E aí sim, uma vez que você traz essa clareza para a sua vida, uma vez que você agrega essa profissão, que para mim mudou completamente a minha visão de mundo, mas principalmente a minha visão sobre mim, aí você vai trabalhar com tarô, você vai ajudar muitas pessoas e vai conseguir ganhar dinheiro de forma maravilhosa, porque é muito gostoso fazer leitura de tarô. É gostoso você ver no rosto da pessoa que você ajudou ela, que você trouxe clareza para as dúvidas dela, entendeu? É muito gostoso quando você vê que a pessoa sai feliz e ela indica você para outras pessoas. E aí chega, as pessoas falam assim, ó, fulano fez uma leitura de tarô que você adorou, eu quero fazer. Aí você fala, nossa, putz, que legal isso aí. Por quê? Porque a propaganda boca a boca ela é muito melhor do que a da internet, entendeu? Porque você vê que você está no caminho certo. E eu sempre falo, 90% dos meus atendimentos, eles vêm por indicação boca a boca, entendeu? E é isso. Aí quando eu consigo realmente entrar nessa energia do tarô, tá? Do tarô, aí a minha vida muda, certo? E aí é sobre isso que eu quero trazer para vocês. No dia 27, no nosso workshop, eu quero falar sobre a profissão tarô. O tarólogo de verdade, o tarólogo que sabe o que ele quer, que ele trabalha corretamente, que ele trabalha com essa visão de ajudar as pessoas, que ele conhece uma técnica que realmente traz um direcionamento para a pessoa, que não ilude, tá? Que não ilude a pessoa. Tem alguns... Antes de eu fazer um curso de tarô, gente, eu passei por muitas tarólogas, tá? Eu não caí no tarô pela curiosidade. Eu passei por muitas tarólogas. E teve leituras de tarô que eu passei, que eu paguei, que a pessoa falou tanta asneira pra mim, mas tanta coisa sem sentido. Teve uma leitura que a pessoa falou até que eu ia encontrar, eu era casada na época, né? Que eu ia encontrar um amor, que não sei o que isso, que aquilo. E eu fiquei assim. E teve outra que falou que eu ia mudar de profissão. Na época eu trabalhava com reiki, que eu fiz, que eu ia mudar de profissão, eu ia voltar para CLT, que não sei o que. Gente, eu já saí da CLT porque eu não aguentava CLT, como é que eu vou voltar para CLT?
E eram umas coisas assim que eram tão cabulosas. Eu falava assim, mas de onde que essa pessoa tira? E é exatamente isso, é tentar entender o contexto geral, tá? O que a pessoa normalmente faz? Ela tira lá a carta e ela vai respondendo perguntas aleatórias. Dentro da mandala que eu vou ensinar, que é o método que eu trabalho, que eu vou ensinar para vocês, eu olho o contexto geral da vida da pessoa. Então, quando eu dou um direcionamento, eu não dou um direcionamento para a profissão ou para o relacionamento. Eu falo como ela está se sentindo, por dentro, por fora, como que está a família dela, como que está o casamento, como que está a saúde, como que está o trabalho, como que está o dinheiro, como que está o espiritual. E aí, a partir do momento que eu mostro tudo isso para ela, eu falo, agora, com toda essa informação que você tem aqui, vamos falar sobre o seu casamento. Mas o seu casamento está em crise porque, olha, aqui dentro do eu sou, você está se sentindo confusa. Dentro do espiritual, a gente está vendo um monte de energias negativas, de influências negativas afetando a sua vida. Dentro do que você busca, você está buscando uma liberdade que não faz sentido, mas ela está sendo influenciada pelo seu espiritual, que está te trazendo essa confusão, essa perturbação dentro de si. Então a pessoa começa a entender que muitas vezes esse momento de angústia que ela está passando não tem nada a ver com o casamento, com o marido, com os filhos, mas sim com o sentimento de não saber o que fazer, tá? É aquele momento muitas vezes da vida da gente que a gente começa a questionar tudo. E aí a questão não é marido, não é filho, é ela olhar para dentro de si e se reencontrar como pessoa, entendeu? Então quando a gente faz uma leitura mostrando para a pessoa tudo, eu não estou dizendo o que vai acontecer, eu estou mostrando o que ela está passando nesse momento. E aí, dentro de tudo que ela está passando de um modo geral, o que pode acontecer? Aí sim, eu trago possibilidades para essa pessoa. Então isso é uma leitura de tarô, onde a pessoa sai de uma leitura de tarô com respostas, pelo menos compreendendo, né, o momento atual dela, o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa teve uma leitura que eu fiz, gente, essa foi muito forte, entendeu? E durante a leitura, a pessoa, ela estava com depressão, né? Ela estava entrando numa depressão. Mas a leitura foi muito clara, que voltou tudo para a questão de saúde. Que a questão da saúde dela estava tão grave, que se ela não tomasse uma posição ali, na questão da saúde, provavelmente ela não chegaria no final desse ano. E eu fiz toda a leitura para ela, toda a leitura do campo todo dela. Eu falei assim, agora nós vamos conversar sobre a sua saúde. Porque a sua saúde aqui é o que está mais crítico. E aí ela falou assim, e ela tinha pedido a leitura por conta do relacionamento, né? Ela queria saber do relacionamento. Eu falei, esquece o relacionamento. Vamos olhar para a sua saúde, olha a situação que está na sua saúde aqui. As cartas que saíram, né, mostraram que ela estava ali numa situação bem complicada. E eu fiquei bem, assim, impressionada com o que as cartas mostraram com relação à saúde dela. Então, imagina se eu vou fazer uma leitura, que ela pediu uma leitura para falar sobre relacionamento, e eu fico focada só em relacionamento. Ah, seu relacionamento é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ia passar despercebido a questão da saúde. Então, quando a gente faz uma leitura geral, como que eu faço, a gente consegue chegar no real problema da pessoa e dar um conselho correto para ela, um direcionamento correto, entendeu? Então, aí sim, você é uma taróloga, uma profissional, tá? Que traz resultados, que mostra para as pessoas, o carro do ovo passando, que mostra para as pessoas o caminho de fazer as mudanças, um direcionamento correto para a vida dela, entendeu? E deixa na mão dela tomar as decisões. É igual essa moça, que eu vi todos os problemas na área da saúde dela, eu realmente fui bem franca com ela, entendeu? Eu falei, ó, aqui, essa carta aqui, ó, mostra cova, tá? Mostra que se você não tomar uma decisão aqui, você tá a um ponto aqui de conhecer Jesus bem cedo. E aí eu deixei na mão dela, falei, você vai procurar um psicólogo, você vai trabalhar isso, você vai, entendeu, mudar essa questão, porque a coisa aqui tá séria, esquece casamento, trabalha isso, depois você vai ver o casamento. E ela foi, né, eu estou sabendo que ela já procurou um psicólogo, tá fazendo tratamento, por quê? Porque era o grande problema dela. Então, esse é o caminho, esse é, como que eu posso dizer, a nossa missão como tarólogos é mostrar para a pessoa exatamente o problema dela e deixar nas mãos dela tomar a decisão. Vamos supor que ela falasse assim, não quero saber da minha saúde, eu ainda quero saber do meu relacionamento, vou procurar outro tarólogo para saber. Aí
é aquela coisa, né? A gente mostrou o caminho, mostrou que tá errado. A pessoa não quer ouvir, a gente fizemos nossa parte, né? Então, trabalhar com o tarô é essa responsabilidade que a gente tem. Não só de ficar ali adivinhando, respondendo perguntas, ele me ama, ele não me ama, ele vai casar comigo, ele não vai casar comigo, mas é trazer uma consciência para a pessoa da vida dela de um modo geral. É trazer esse tarô terapêutico, essa visão mais ampla de todos os problemas que ela está passando, para que ela realmente possa mudar a vida. Então, quando a pessoa fala assim, o tarô mudou a minha vida, mudou porque olhou de um modo geral, olhou por cima, pegou todas as áreas e fez ali uma reflexão de um modo geral na vida da pessoa. E não ficou naquelas perguntas que as pessoas normalmente trazem. Ele me ama, ele não me ama, vou casar, não vou casar, etc e tal, certo? Então, para mim, ser um profissional do tarô é algo realmente muito gratificante, é algo realmente muito transformador, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que eu atendo, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou abrir outra caixinha de perguntas lá, para vocês deixarem a pergunta de vocês. Não se esqueça que dia 27, na próxima quinta-feira, vamos ter o nosso workshop, que vai acontecer pelo Meet. Por que pelo Meet? Porque eu quero fazer uma leitura de tarô, eu quero montar essa mandala para alguém que vai ser sorteado ali na hora e que aceitar, né, que seja feita a mandala dela, porque às vezes a pessoa pode ser sorteada e dizer, não quero, tá tudo certo. E nós vamos fazer ali para que vocês vejam que realmente essa técnica, ela é fantástica na hora de fazer uma leitura, tá bom? Beijo para vocês e segunda-feira vamos fazer outra live para responder as caixinhas de perguntas de hoje, tá bom? Nos vemos na segunda. Beijos e até mais.